O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje que o governo federal vai criar uma comissão junto aos governadores para decidir os rumos no combate à Covid-19. O pronunciamento foi feito em frente ao Palácio da Alvorada após uma reunião que aconteceu durante a manhã com ministros e chefes de Estado para tratar aí da pandemia. E quem vai trazer mais informações sobre esse assunto para a gente é a repórter de Brasília, Paola Cuenca. Boa tarde, Paola. Quais são as atualizações? Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Bom, essa reunião começou, de fato, logo no início da manhã, por volta das 8h30, ali no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República, Jair Bolsonaro. Você mencionou que estavam presentes ministros de Estado e também chefes dos poderes. O presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal também estavam presentes. Mas é importante a gente ressaltar que alguns governadores também estiveram nesta reunião, como o governador Ronaldo Caiado, que inclusive fez também um pronunciamento à imprensa, ele que estava representando a região centro-oeste aqui do país. De acordo com a Secretaria de Comunicação, foram selecionados alguns governadores que representariam as diferentes regiões do país para essa conversa. O que ficou definido é que então será criado um comitê para definir os caminhos a serem tomados nesse combate à Covid-19, ao espalhamento do vírus em todo o país, já que os números estão ficando cada vez mais altos e uma segunda onda muito forte. Nós separamos um trecho da fala do presidente Jair Bolsonaro anunciando a construção desse comitê que vai passar a funcionar nos próximos dias. Acompanhem. Será criada uma coordenação junto aos governadores, com o senhor presidente do Senado Federal. Da nossa parte, um comitê que se reunirá toda semana com autoridades para decidirmos ou redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus. A unanimidade, a intenção de nós cada vez mais nos dedicarmos à vacinação em massa no Brasil. Em março do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro já havia criado um comitê, mas para supervisionar os impactos da Covid-19. Esse comitê contava com também membros de todo o governo federal, ministros, os chefes ali de diferentes pastas do governo, mas estava analisando os impactos, a supervisão do que já acontecia. Agora, pelo que o presidente mencionou, esse comitê vai pensar em ações estratégicas para evitar que a situação fique ainda mais complicada. O atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também explicou que devem ser definidos neste comitê, com a ajuda de cientistas e também técnicos da área da saúde, protocolos que serão implementados pelo SUS para atender esses pacientes, porque ainda não existem protocolos definidos de como lidar com a doença. Até porque também não existem remédios para tratar, mas é necessário criar esses protocolos para que haja uma ação única, um protocolo ali de atendimento para que os médicos e profissionais da saúde seguem nesse atendimento aos doentes. O presidente Jair Bolsonaro, na fala dele, também defendeu a vacinação em massa, mas falou que o tratamento precoce deve ficar disponível para que os médicos e profissionais de saúde tenham o direito de fazer essa escolha se assim acharem melhor para os seus pacientes. Quem também usou a palavra foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que vai fazer essa intermediação com governadores para levar os assuntos a esse comitê criado no governo federal. Acompanhem a fala dele. Eu fiquei incumbido de tratar com os governadores dos estados e do Distrito Federal, ouvindo a demanda de todos e trazendo para este comitê. Igualmente, o Supremo Tribunal Federal, que não pode participar por dever constitucional de um comitê dessa natureza, mas deve ser participado até para que haja um controle prévio da constitucionalidade das medidas que serão tomadas desde já. Medidas como a participação da iniciativa privada, a ampliação de leitos de UTI, a solução dos problemas de oxigênio e de insumos de medicação e, fundamentalmente, a política do Ministério da Saúde para a vacinação do povo brasileiro exige mais do que nunca a colaboração de todos os poderes, todas as instituições, da sociedade e da imprensa para que consigamos alargar a escala da vacinação no Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, deixou claro que ele não pode participar, de fato, desse comitê, por ser um poder que precisa ficar distanciado do governo federal, mas que deve supervisionar para evitar judicializações das decisões que forem tomadas dentro desse comitê, das estratégias adotadas, porque as judicializações também acabam atrasando todo o processo e complicando a efetividade dessas ações para elas serem colocadas na prática em todo o país. Esse comitê, então, como já foi falado, deve se reunir semanalmente para revisar
revisar estratégias e também montar protocolos para antecipar toda a situação que nós já estamos vendo aí de agravamento da situação da pandemia. É agora esperar os resultados deste trabalho e acompanhar quais serão as novidades sobre o tratamento da pandemia que nós veremos no Brasil nas próximas semanas. Obrigada, Paula, pelas suas informações.